Hoje é o dia D por Nonato. O Fluminense terá uma reunião nesta quinta-feira, já que a proposta que ele, depois dele decidir comprar o jogador e enviar a proposta ao Internacional, foi recusada. Tudo que você precisa saber sobre essa negociação você encontra aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal se você gostar aqui do Raiz Tricolor. E vamos às atualizações sobre o caso Nonato, que é atualmente o que mais vem tirando a paciência e tirando... Eu diria que primeiro seria tirando a tranquilidade, agora já é tirando a paciência do torcedor do Fluminense já. Vamos lá. Desde o nosso último vídeo aqui, que já foi o terceiro sobre esse caso, a gente teve a matéria do Tomás Rames e do Thiago Lima, dizendo que o Fluminense enviou essa proposta, mas ela foi recusada. O Fluminense enviou qual proposta para o Internacional? Enviou uma proposta de $1.700.000 pelo jogador do Internacional, ou seja, o Fluminense ofereceu $1.700.000, dá quase 9 milhões de reais, né, o valor que eu tinha falado antes, pelo Nonato, que era a mesma coisa que o Ludogorets lá da Bulgária tinha oferecido também pelo jogador. Só que o Ludogorets ia botar um bônus ali, dependendo de metas que o Nonato cumprisse, o Fluminense não colocou isso. Então a proposta do Fluminense foi de 9 milhões de reais, vamos simplificar aqui o negócio, por 70%. A obrigação do Internacional de aceitar é se o Fluminense colocar na mesa 2,5 milhões de dólares, nesse momento 12 milhões de reais, ou seja, quase 13 milhões de reais, ou seja, vamos botar aí pelo menos 4 milhões de reais a mais, por 50% do jogador. Ou seja, 4 milhões a mais por 20% a menos. E se o Fluminense botar isso na mesa, o Inter é obrigado a aceitar. Mas como o Fluminense não acha que esse seja o valor de Nonato, não colocou na mesa e depende de uma negociação. O Inter recusou, quem deu isso em primeira mão foi o Vitor Lessa e o Jeremias Werneck, que é um repórter que cobre o Internacional. Eu não sei quem falou ali primeiro do assunto, mas os dois trouxeram essa informação em primeiras mãos, né, sobre a recusa do Internacional. Só que o Fluminense não se deu por satisfeito. Eu já fiz uma análise muito grande ontem, falando especificamente sobre Nonato, se valeria ou não a pena comprar por esse valor, em torno de 8 milhões, 9 milhões de reais. Vale muito você ver, porque lá eu tenho argumentos interessantes ali, para poder te convencer de que sim, é interessante comprar Nonato, mas não é segurança de que vai dar certo, tá? É bom você ir lá ver que você vai entender melhor sobre qual é o meu ponto. Bem, como eu falei, a situação não está definida ainda. Por quê? Porque as conversas vão voltar a acontecer nesta quinta-feira. O presidente Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, estará com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, para poder conversarem e chegarem a um acordo pelo jogador. Porque, conforme eu falei no vídeo de quarta-feira, o time todo ali, você pega o Internacional, o Fluminense, Nonato, são os três que participam da negociação. Era interessante pros três, inicialmente, a venda de Nonato pro Fluminense. O Inter conseguia um jogador, vender um jogador que não quer jogar lá. Para Nonato era interessante porque ele quer ficar no Fluminense. E pro Fluminense é interessante porque quer ter Nonato, precisa de jogadores cada vez mais nesse nível no seu elenco como um todo, né? Já dei argumento ontem. Só que para a torcida do Inter e pro Inter, a situação não é tão simples assim. Se o Nonato não quer ficar, que não fique pelo valor que eles querem. Bem, vamos lá. Vamos seguir aqui então pro entendimento geral. Nonato quer ficar no Fluminense. Ele tem esse interesse. Lá para fora, olhando, enfim, pro Ludogorets, teria um componente que o Internacional não tem, salário. Né? Lá receber em euro e tal, mas desconsiderando a questão do Ludogorets nesse momento,
a vontade de Nonato é ficar no Fluminense, gosta de Fernando Diniz, e esse é o principal argumento que o Fluminense tem nessa negociação. Quando sentarem Alessandro Barcelos e Mário Bittencourt, o principal argumento que o Fluminense tem é, olha só, o jogador quer ficar no Fluminense, ele não quer voltar pro Inter, e se você não vender pra mim, ele gosta de Fernando Diniz gosta dele, e se você não vender ele pra mim, ele não vai querer sair do Fluminense. E aí você tá ferrado, porque o contrato de Nonato vai com o Fluminense, vai com o Internacional até o ano que vem, final do ano que vem, ele vai voltar pro Inter e não vai voltar satisfeito. E aí vem aquela merda que eu falei por várias vezes. A gente tá com a vantagem agora, porque o jogador quer ficar aqui. E aí, enfim, eu não vou entrar aqui nas polêmicas, mas em parte o Nonato se garante tanto ficando aqui, não é só pro Fernando Diniz, né? É porque ele tem confiança na diretoria do Fluminense, confiança essa que é conseguida também às custas de renovação de Wellington, por exemplo. Elenco enxerga muito isso, mas é uma polemiquinha que eu vou entrar nesse assunto pro vídeo dos membros dessa semana. Lembrando, seja membro, plano Ciabra é bom, R$ 7,99 por mês, você tem um vídeo exclusivo por semana. Nessa semana eu vou tratar desse tema sobre gestão de elenco, né? A famosa gestão de elenco. Mas voltando, o principal argumento do Fluminense é esse. O Fluminense aposta que a vontade do jogador vá fazer o Internacional repensar e falar, cara, se eu não vender agora, ele não vai querer voltar pra cá, ele volta pra cá e não vai estar satisfeito, e eu não consigo ganhar nenhum real, porque no meio do ano que vem ele assina pré-contrato com qualquer um, aposta nesse desespero. No que o Internacional aposta? No contrato. O Fluminense tá lá escrito. Se o Fluminense tem um direito a empréstimo, beleza. Se o Inter vender, quem define se vende ou não é o Inter, e o Fluminense leva 10%. E se por um acaso o Fluminense quiser impedir uma venda, ele é obrigado a pagar 2,5 milhões de dólares e ficar com 50% de Nonato. Ah, não vai pagar? Então beleza, então você não pode impedir uma venda. O Inter tá com a letra do contrato na sua mão. Bem, a gente chega num ponto agora, para esse momento, em que tá tudo muito indefinido. Porque a gente olha para a situação e vê... voltar pro Inter ele não deve voltar, tá? Ou o Nonato vai ser vendido pro Ludogorets, ou ele fica no Fluminense. A decisão deve sair por agora. Pro Internacional, qual que é uma vantagem? A proposta do Ludogorets entrava boa parte da grana à vista. Já no sentido do Fluminense, a proposta que o Fluminense fez não é nem tanto pelo bônus, é que o Fluminense fez uma proposta parcelada. Então isso também interfere. Essa reunião já acontecer nessa quinta-feira mostra como a situação é prioridade para as duas diretorias. Uma, para o Internacional, que deseja receber logo um dinheiro e efetuar essa venda e fechar esse negócio com um jogador que, apesar da torcida dele estar querendo, que acha interessante ter uma reposição para o Depena, né, que é o titular da posição, é interessante fazer dinheiro com o jogador agora, e já no caso do Fluminense, é desesperador a gente jogar o resto da temporada sem Nonato, justamente no momento em que ele encaixa sendo uma das peças principais do time. Principalmente quando a gente considera que o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Corinthians em Itaquera, André está suspenso para esse jogo. Então será um drama muito maior a gente perder dois jogadores da mesma posição para esse jogo de volta. Ou seja, o Fluminense quer... O Internacional quer resolver a situação vendendo pro Ludogorets e o Nonato, segundo a matéria do Netflu, quer ficar no Fluminense. Abriria a mão até de dinheiro que ele tem a receber com o Internacional, segundo o Netflu, para poder ficar no Rio de Janeiro. Nonato sabe também, com certeza, isso aqui não é informação, mas é dedução, de que ele tem outras oportunidades de ir para a Europa, até para uma Europa um pouquinho melhor do que o Ludogorets, apesar de que é mais vantagem você ir para o Ludogorets da Bulgária e jogar a Champions do que, né, ser o rei da Bulgária, do que ir para um time médio de uma liga holandesa, por exemplo. Mas sabe que pode ter outras oportunidades, que ele ainda é muito jovem. Mas por outro lado também, e se não tiver? A carreira de jogador de futebol é muito curta. Enfim, o cenário é complicado, como eu falei. Já abordei no vídeo de ontem sobre a área financeira, se vale a pena comprar ou não o caso de Nonato. Muita gente falando até sobre outros jogadores. Ah, manda Nonato logo embora, que tem gente melhor. Assim, é uma visão muito rasa de futebol, né? Falando de Alexander, jogador, enfim, que nunca pisou num campo profissional, era para jogar. Campo profissional, eu digo num time profissional, né? Jogou só na base.
A gente pode estar falando aqui, não, tem o Wallace, que é reserva no CRB, depois devo até fazer um vídeo sobre um giro desses jogadores emprestados, enfim. Então, nesse momento, não tem outro jogador, né? A gente pode discutir se deveria ter ou não, mas não tem. Nonato é importante, não é imprescindível, mas é importantíssimo para o Fluminense de 2022. Uma compra dele por um valor desse tipo seria completamente normal, eu diria até uma boa compra do Fluminense, considerando que ele já está adaptado ao Fluminense. Seria uma aposta de um risco muito pequeno. Então, aposta toda compra é uma aposta. A compra do Haaland agora pelo City foi uma aposta com risco pequenininho. Afinal de contas, o Haaland estava metendo muito gol no Borussia e continua metendo muito gol no City. Por exemplo, quando a gente efetua uma contratação de Germancano, é uma aposta com risco médio. Vinha de uma temporada mais ou menos no Vasco, mas vem de graça, então o risco diminui porque o custo não é o custo de aquisição. Agora, quando a gente contrata um jogador como Cristiano, é uma aposta com risco gigantesco, porque é um lateral que nunca tinha jogado num patamar de Série B para Série A, pelo menos, nunca tinha jogado num patamar de Série B alta, a gente só sabia de um jogo, 2 jogos contra o Real Madrid, e a gente paga um valor igual ao de Nonato, que é um jogador que tá aí titular no Brasil há um tempão, enfim, em 2019, quando chegou no Inter, 2018, quando chegou no Inter, pediam para ser titular no lugar de Patrick ao longo da temporada 19. Então, assim, é um jogador que eu comparo muito o Nonato hoje a um Arouca da vida. Assim, um jogador que vai ser titular na maioria dos clubes do Brasil que ele jogar, mas talvez não vá para a Europa. Então, assim, existem riscos e dentro das apostas que são as contratações. E se você quer falar de apostas, Bet7k, o link eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário. Olha, se com esse link aqui que eu fiz, todo esse desenho final, essa análise sobre riscos e não riscos de aposta e tal, para fazer o link da propaganda no final da Bet7k, você não clicar no link que tá aí embaixo e for lá pelo menos fazer seu cadastro, cara, só faz o cadastro que já ajuda muito o canal. Depois você vai lá e tal, faz um depósitozinho de qualquer valor lá pelo Pix e tal, que já dá uma moral também, você dá uma divertida. E apostar em coisas. Quando você se cadastrar na Bet7k e for fazer suas apostas, aí você vai ter noção disso. Essa aposta tem um grau de risco alto. Se der certo, a gente se deu muito bem. E ganhamos. Botei aqui, ó, Palmeiras e Vila Nova no Allianz Parque, Palmeiras completo. Vou apostar no Vila Nova. O risco é altíssimo. Se ganhar, deu certo. Mas a chance de ganhar é quase nula. E o inverso também. Enfim, passa lá na Bet7k. Eu mereci o seu clique com esse daí, com esse link aqui. Tendo novidades sobre o Nonato, e a gente vai ter nessa quinta-feira, você pode esperar que tem vídeo aqui do Raiz Tricolor analisando tudo. Beleza? Até a próxima. Valeu!